Oi, gente, tudo bem? Hi everyone, how are you? Tô aqui na frente do computador hoje porque tenho uma historinha para contar. I'm in front of the computer today because I have a little story to tell. It's in English, tá em inglês. Então, quem puder acompanhar, quem não puder acompanhar aqui no vídeo porque não entende muito bem o inglês, pode ir no Tarafatos, né? O tarafatosefilosofia.blogspot.com.br. E a história vai estar lá em inglês, mas é mais fácil de ler, às vezes, do que de entender. This story is called Jamal, Sanjiira, Aloe Vera, and the Guru. This is the story of Jamal and Sanjiira. They were a happily and religious married couple from India, when the mistress arrived by means of a businesswoman and retrieved Jamal from his home. The mistress stole a silk skirt and a velvet scarf from Jameela clothes string to well over dinner with Jamal in her house. She said that night she had a big revelation to welcome. So the mistress said she had visited the temple and that the major of the priests told her that she had been enticed to work with Indian mantras since 2 years ago, and that she had been given a different family. That's the reason why she wouldn't be able to disclose her real face onto him. At this moment, she prepared a drug that she used to tell him it was a sacred branch, and right after giving it to him, she said that the revelation was that she was his wife Sanjiira under an alias. As he knew that the alias were really common at the music business, and as the mistress started to boom him with stories about their lives, stories which he had been confessing unto her under the complicity of lovers, as he was already a bit drugged and she was wearing some Sanjiira's clothes, Jamal believed what the mistress was saying. They recorded 8 mantras at her studio in her house and made a baby, all at the same night. The mistress sent Jamal to another state for him to sell silk and play drums with her prostitutes who worked for her. Jamal didn't see Sanjiira again, and he thought that the mistress was his original wife, so he obeyed her. The mistress had other 4 husbands with different aliases with whom she applied the same code. The reality is that she had married so many different men officially, and she had become pregnant so many babies under different aliases that she wasn't afraid of dying, but otherwise she was afraid of not to be able to die once she hadn't been married with her own identity. And she knew that all of her references, such as husbands and children, would go to heaven or hell, but she would still exist around the earth. Once, for her logic, she didn't assume the commitments of life as marriage and having children under her own original identity. Also, whenever she would see herself as she originally was, she was an old witch, so old that she didn't think anyone would want to marry her. That way, for the purposes she wanted, marriage with original identity and having children or adopting. Upon being abandoned, Sanjiira became really devotee of a guru, and she would go to the temple every single mornings and evenings to pray. Her story became known upon the devotees, and they went around cities to find out about Jamal. They discovered what the mistress had done, and the guru explained what the logic of such women was. So Sanjiira was encouraged by the devotee Ayakjita to meet the mistress at one of her concerts, to propose her a treatment of aloe vera always that was created for children in Africa and also for old European women with sickle cell anemia
who had the same kind of nourishment problem. The guru instructed the devotees to suggest the mistress to take her treatment, but also travel to Africa in as many occasions as possible, to do mantras and give aloe vera, always to sick people. The guru gave the blessing and sent them upon. Sanjiira and Ayakita introduced themselves as representatives of aloe vera always and explained about the sickle cell anemia and the consequences to a life with this disease, whilst changing alias daily so to cover up for the appearance of the disease. The mistress said, "I remember you, and I know what you want from me, but I don't know where he is anymore." Sanjiira was caught under surprise. This doesn't matter to me anymore. And the fact that you have done so many, and the fact that you have done the same to so many women, explains to me that you worry not about exploiting the man, but ruining and humiliating the women's lives by means of envy. This is why we are here to show you this opportunity of having an old lady's sweet appearance of healthy human being who thinks straight, who can marry you with your own identity, and who can adopt children under your own name if you want, and who can have the rest of passing away. The mistress got irritated. Do it look disfigured to you? Sanjiira looked tired. Look, this is Jamal's business card. He's a doctor from aloe vera, and he can make an evaluation if you wish to be helped. God sent me here today. He's giving me strength to say those things to you without fainting. I can reveal all about treatments to you, but I won't reveal my God. You won't find the way to my heart again. Be sure of that. Sanjiira and Akita left the temple. The years went by. One day Sanjiira was by the Ganges river praying, and a group of Vaishnavas were by the side. She moved away not to disturb them, but a man grabbed her by the arm. They suddenly recognized each other. A strong wind blew on their faces and moved her sari a little. Jamal asked her, "Do you continue to sing with a group of mantras?" And Sanjiira, holding back the tears, "That wasn't me, Jamal. Her name is Sanja. She's a Brazilian self-considered guru. She first self-consecrated herself as Regina Zakt, the guru of female sexuality. Then she participated in a Brazilian TV show as a sexual psychologist. In 2021, she came to India to run away from her ex-husband, who had gotten tired of her lies. And she started to apply her copes here too. Jamal brings his hands to his head. He's so dizzy. But you said you were under an aliens, and that Sanjiira explained. That wasn't me.
You were probably under drugs. You had been acting really differently for those 2 or 3 weeks before you left. Jamal is out of his reality. I don't want to lose you again. I didn't know. But Sanjiira said, well, you knew you were lying, cheating, and taking drugs. Now it's too late, Jamal. My heart belongs to another man. And she leaves, thinking of her beloved guru. 2 months later, the group of Vaishnavas that Jamal participates coincidentally visits the temple Sanjiira lives in. Jamal spots Sanjiira at far and he wants to get close. When the guru is going to give the lecture, he walks through the people and sits nearby. The guru starts the kirtan. Jamal asks Sanjiira in a low voice, "Sorry, I wanted to meet your husband, to be able to give you a divorce and maybe pay for the expenses of your wedding." Sanjiira smiles. "I don't have a husband." And Jamal says, "But you said your heart belonged to someone." Sanjiira points to the altar where he was singing the kirtan. "I am his." Thinking about the heart, we think about the body and we see people around the city, but we are really caught up by the appearance. A gente vê as pessoas na cidade, a gente tá muito apegado à aparência, né? Aparência física. But physical appearance is not only the external. Aparência física não é somente o externo. The physical is the internal too. O físico é também o interno, né? And there is an exercise. Tem exercício muito bom de se fazer estando na rua e você olha para as pessoas com verdade. You look at people with truth as you're walking around the city. Or when you're on a subway or on a bus. You look with truth to people. And you look... Você olha dos pés à cabeça, from feet to head, imagining like the structure of their own bodies, imaginando a estrutura de seus próprios corpos. Because like each person has a different structure, though it's the same. Cada pessoa tem uma estrutura diferente, apesar de ser a mesma. So you imagine, some people are like this, some are like that, some are like that. Algumas pessoas são assim, né? Cada uma, each person is different. Cada pessoa tem uma estrutura diferente, então a gente tem que respeitar a estrutura de cada um. You have to respect the structure, and by doing that, por fazer isso nós imaginamos. Então, imagina como que é os pés da pessoa. Imagine how it's the legs. Imagina como que é os pés. Imagine the feet. Imagine the legs. Imagine as pernas. Imagine the knees. Imagine os joelhos. Imagine the thighs, the femur, the thighs, as coxas. Imagine a bacia, né? The coccyx. The spine, right? A espinha dorsal,
a coluna vertebral, the vertebras, the thoracic, the omoplates, a caixa torácica, as omoplatas, the arms. For those who have got arms, because sometimes it's really disrespectful thinking about arms. Imagina os braços para aqueles que têm braços, porque às vezes é muito desrespeitoso pensar no braço, né? Porque às vezes o braço não é bem um braço. Às vezes um braço é um cataplasma. E vai pensando em cada parte de si da pessoa. O pescoço, the neck, até chegar na cabeça, que é muito individual de cada um. As you get to the head, which is really personal of each one, because the head is a personality. The head is a personality that portrays the face. A cabeça é a personalidade que determina a face, né? É o semblante. So, but then you imagine all these inside and all the bones, primeiramente os ossos. Imagina os ossos de cada um, como que é a estrutura de cada um. Tem gente que tem joanete, tem gente que não tem. Né? Aí você imagina como que é cada assim. Aí depois você imagina os nervos, the nerves. Depois, then you imagine the veins and the arteria, as vezes as artérias. Aí depois você dobra a pessoa, né? You fold the person. And how you fold the person? You imagine her in the fetal position. Aí você imagina a pessoa na posição fetal. Que a posição fetal, que é aquela... Sabe quando você tá dormindo assim, tipo de conchinha? Você mesmo, sabe? Você se dobra. When you get folded on a bed, on this floor, like this. Like a shell. You fold, like a fetal position. The fetal position is the shape of the heart, right? So then you imagine the person folded, and you start with 4 steps. You fold the person and you start 4 steps. You lit, and you say lit. You say lit. In your heart, lit. Lit is acenda, lit. And then you imagine all the little veins of this heart being shaped in the heart, e as válvulas, as veias e as válvulas desse coração, que é a pessoa, que é um coração enorme, e as válvulas. Then you say pulse. Pulse, imagine those veins that you first imagine. Você imagina as veias que você já imaginou. Then imagine blow. Aí você pensa blow. Pessoa. E você imagina a pessoa em forma de coração. Imagine the person in shape of a heart. Then you imagine melt. Derrita, melt. Then you imagine the person and the blood that the person has within, and that she's shaped within the heart, the fetal position that you are thinking, spreading through all the city. When you are on a bus or subway and there is a child, it's easier because children are clear mind. So like you do exercise with a child, and she works like a needle of a little record player, you know, cause like this blood,
arteria, these veins, that is the sequence of all the hearts together around the city, as if each one of us are hearts in a chain of a big arteria and veins. And the child is the connector, you know. She's like giving sequence to the feeling. So the children is really important. Like having children in the city is really important. Sometimes they say, "Oh, but children, they're going to, you know, like, because they're going to restrict our freedom to the city." It's really important to have children in the city. They give it's pure, you know. It's like they make more fluid, right? It's really important. Então, português para falar de português. Primeiro você acende, você imagina a pessoa no fetal. Se você foca numa pessoa, vou trabalhar essa pessoa, né? Você já vê a pessoa, você vai trabalhar aquela pessoa. Aí você primeiro pensa em todo o corpo, toda a estrutura óssea dela. Os nervos, as veias, as artérias, tudo como deve ser, como que você acha que deveria ser, mas como que é na verdade. Você vai imaginando pelo que você vai vendo, pelo que você vai observando. Por dentro mesmo. Aí você imagina ela na posição fetal, né? Dobradinho na posição fetal. Aí você no seu coração olhando pra ela e imaginando ela na posição fetal. Às vezes não dá tempo pra fazer tudo isso, porque as pessoas estão indo e saindo da sua vida, mas você foca na imagem da pessoa, utiliza a imagem dela, seja da roupa, da face, pra te guiar no processo de como que você vai trabalhar essa pessoa até o fim do procedimento, que não é muito demorado, né? Você vai pensar na pessoa e vai fazer. Aí você pensa, imagina ela na posição fetal, aí vai, acende, lit, acende, lit. Aí você já vai imaginar a posição fetal, aí vai imaginar ela um grande coração, que é o tamanho dela, um grande coração, posição fetal, lit. Que acender, você já vai imaginar as válvulas e as veias do coração. Aí depois, pulsar. Aí você já vai imaginar o sangue entrando nessas veias, nessas válvulas. Blow. Blow é o que é blow? É fluir, não é fluir, é explodir, seria explodir. É soprar. Blow é soprar. Aí é blow. Aí você já imagina o coração fazendo o sopro da vida, né? Que eu fazendo e a pessoa, você imagina a pessoa na posição fetal, aquele tamanho na posição fetal, em forma de coração, como se ela fosse um coração. E depois você pensa o melt, derreter, né? Que é quando esse sangue que tá sai e alcança outros corações, né? Ah, mas o coração, o sangue só sai, ele não volta pro coração? Não, o sangue, a energia da gente, ela vai e volta, né? Tipo, o sangue que a gente tem que vai estar nas veias, ele vai e volta, né? Tipo, então você, the energy that we have in our bodies, they go and return. They go to other people, and the other people transmit this energy too, né? Right?
Então, a energia que a gente sente, que é essa energia dos electrons in the heart, etc. You transmit and return. But the heart, no. O coração, não. O coração, ele só pulsa, né? Ele só pulsa, ele só dá e passa por ele, né? Pass through him. Né? E isso é coração. This is heart. Passa por ele, passes through him, but it doesn't attend to him. Um coração que segura, a heart that retains, um coração que retém blood, is a hard heart. É um coração duro, um coração de pedra. It's a stone heart. That's not the purpose of our heart. We need a really sweet heart. Coração molinho, a gente precisa de um coração de sangue mesmo, né? Um coração de sangue. Que as válvulas as válvulas, as artérias, the arterias and the veins, they are really they're really thin. They're really like paper. Like paper. Right? We're supposed to have like coração mole, né? Sweetheart. E só pra concluir, just for conclusion, when we say like to let the heart, we're just like we're fetal position. A gente tá na posição fetal e fala to let, acender. É porque o coração tá muito pequeno. Às vezes a gente tá na posição fetal e imagina a pessoa como um coração, mas a luz desse coração, the light of this heart, is too small. It's too lit. Acende, too lit. Because there's no limit for expansion, you know. Não tem um limite para expansão. Então, pulse. When you say to pulse, is because it's too weak. Tá muito fraco. Então pulse é porque tá muito fraco, porque ele criou a chama. Então se for to let, acende. Pessoas, né? O coração da pessoa tal, então acende porque não tem limite para crescer. There's no limit for growing. Let, acenda. Só que ficou muito fraco, né? The heart was too weak. Ficou um coração muito fraco. A chama ficou fraca. Acendeu, mas ficou fraco. It lit, but it's too weak. So pulse to put fire through all the extension of the heart, to put blood, to put electrons through all the extension of the heart, para pôr fogo, para pôr elétrons em toda a extensão do coração, né? When it's too sweet but meek. Então quando o coração tá doce, mas ele não tem atitude, ele não tem uma voz, ele não tem uma ideologia. Às vezes não é nenhuma ideologia, porque ideologia nem é tão importante. But it doesn't have an attitude. It doesn't have the words to express what he wants to say, you know. When he's too angry, that's meek too. You know, meek hearts are angry. Então, o coração ele tá muito tímido, ele tá doce, mas ele tá tímido, né? Ele não tem uma voz, ele não tem uma força, ele não tem um discurso. Onde ele tá com raiva, ele tá bravo por alguma coisa que aconteceu. Isso é timidez também, né? Porque se você consegue
colocar as coisas no lugar, entender, proceder, entender, né, analisar, você não tá mais tímido, você fala, você discursa, não tá, eu passei por isso e tô bem resolvido, né? Então, é meek, né? Sweet but meek. Aí você fala to blow, que sopre, né? Sopre, to blow. Aí você imagina a pessoa lá, a pessoa. E quando o coração começa a blow, né? When the heart starts to blow, a soprar esse coração do pulse, né? So it starts to pulse the energy, and then you blow, and then usually it becomes hard because you think you know everything, you know. You think like, okay, I know everything, you know. I know what I have to know. You know, like, and then you need to melt. You need to share. You need to make the body work, right? Because like you are the heart, or the person that you see, because you see the person as you wish someone sees you, as the heart. And the person that you see as the heart, folded into a fetal position, this person is a heart, and when you say melt, derreta, melt, you say for the blood to reach the other people as parts and cells of the body, because then you return to the first step, to let. So you're gonna find another person to let, because there is no limit for the expansion. So after you melt onto other people, you reach other cells of the body and like make arms and legs and heads and hearts, and you know. And you reach other cells, and there's no limit for expansion. Então essa última parte é quando você fala melt, derreta, né? Porque normalmente depois que você fala blow, primeiro você falou lead, aí você falou pulse, aí já entrou as veias, aí pulsou o sangue, de tanto pulsar o coração ficou inflado, né? Você falou assim, ficou inflado, ficou orgulhoso, ficou, eu sei tudo, eu tenho tudo que eu preciso, eu alcancei tudo que eu precisava. Qual é o objetivo da minha vida agora? What's the point of my life now? Qual é o objetivo da minha vida agora, né? E aí você fala melt. Aí é o momento que você se entrega, pra devoção. E se entrega pro coração, né? Você se entrega pro amor. Seja lá uma família, Deus, um guru, um novo trabalho voluntário, ou um outro trabalho diferente do que você fazia. Mas quando você tá naquela posição fetal e você vê o próximo na posição fetal, que como você gostaria que te vissem, e você fala melt, você que está como um coração nessa posição fetal e vê o seu coração, o seu sangue alcançando outras pessoas. Não tô falando que você vai começar a sangrar as pessoas e esfaquear, não é isso. É realmente a energia, né? Você, a energia dos elétrons do seu corpo atingirem através desse sangue que pulsa
porque você está numa posição fetal, sendo imaginado como um coração pulsante, e essa energia vai para outras pessoas que são células do seu corpo, esse corpo que é a humanidade por toda a Terra, e é uma humanidade que se stand as a single one, né? que se stand que fica de pé, né? Que fica de pé como uma só, né? Que stand as a single one, né? É uma humanidade que se sustém. This is the word that I wanted. Essa é a palavra que eu queria. Que se sustém como uma só, né? Então é uma humanidade que se sustém como uma só. Mas para isso as pessoas precisam se ver como esse coração pulsante que divide sua energia com todos os outros. Mas essa energia não volta para mim? Ela volta. Ela volta. Mas ela não volta nem pela frente, nem por trás, nem pelos lados, nem por cima. Ela volta e nem por baixo, nem pelos pés. Ela volta pelo coração, né? Não é engraçado isso? Ela volta pelo próprio coração, né? Então, é engraçado isso, né? Então, eu não tô falando novamente, eu não tô falando da energia de pessoas que... a energia que... o cara tava deitado na cama, eu tava aqui fazendo troca de energia de reiki, eu tava, tipo... fazendo troca de energia. Aí eu pensava no meu corpo, pensava no corpo dele e trocava energia. Não é isso que eu tô falando. Tô falando da energia de você fazer nascer uma chama dentro de alguém, fazer nascer um fluir dentro de alguém, imaginando que ela é um coração pulsante, que ela não é nada mais que um coração pulsante, que toda ela é um coração pulsante. E uma das formas de fazer isso é imaginando ela como na posição fetal, né? Mas isso não volta pra você de outra forma. Isso só volta pra você se você também tiver como um bebezinho, né? Na posição fetal, né? Se você não tiver... Quer ver uma coisa interessante que tá aqui? Tá no quinto evangelho. Eu tô falando de yoga, mas tá no quinto evangelho. Jesus saw some nursing babies. Aqui, ó. É o Gospel de Thomas, o capítulo 22. Aí, Jesus saw some babies nursing. He said to his disciples, "These nursing babies are like those who enter the kingdom." They said to him, "Then shall we enter the kingdom as babies?" Jesus said to them, "When you make the two into one, and when you make the inner like the outer, and the outer like the inner, and the upper like the lower, and when you make male and female into a single one, so that the male will not be male, nor the female be female, when you make eyes in place of an eye, a hand in place of a hand, a foot in place of a foot, an image in place of an image, then you enter the kingdom." This is chapter 22 of the Gospel of Thomas, by Jesus Christ. I'm talking about yoga, but Jesus was yogi for me, like, you know, Jesus was a yogi for me, so, well, this is what I'm saying, like,
the energy. I'm not talking about the energy like when you're here like sending energy to the person who's on the bed sleeping, and you're like feeling that he's breathing, and you feel like the energy in him, and you receive this energy, as well as you feel your energy breathing, and you give the energy to him, and you know that he's receiving or somewhere or someone else. This is not what I'm talking about. That too. This implies that too. And I don't want to rationalize too much, but like what I'm talking about is like when you see yourself as a heart, and you see the following, the fellow being as a heart too, and he's all of him as a heart. All of him as a heart. And for you to do that, one of the techniques is folding him into the fetal position, and doing these 4 steps: let, pulse, blow, and melt. Right? So lead to put the veins, lead to put the veins, please to put the blood, pulse to put the veins, blow to put the blow, and melt to share with others the fire in you, the electrons in you. But the way it returns to you is only when others see you as a heart too. So like when you are a baby, when you are a baby, when others see you as a heart as well. Because you might be seeing the others as a heart, but if others want to kill you because of that, you don't get nothing, you don't get anything in retribution. You don't get nothing in retribution. But when you are just as humble in order to see the other as a heart, and make him see you as a heart too, because like sometimes I don't know if I've reached this yet, because this, I don't know if it depends upon me or it does, I don't know. But sometimes you are teaching and you like not accepted, and it's totally my fault. Because there's so much pride in this, There's so much pride that so you see the fellow being as a heart, but he cannot see you as a heart back. So what's the point, right? And Evangelho de Thomas 22. Quer ver? Quero ler só essa última parte aqui com vocês, do quinto evangelho que eu li em inglês. Quero ler em português também. Mas aqui só tem versões pagas na internet em português. Em inglês tem... Eu acho que eu tenho esse livro aqui. Deixa eu ver se não vai cair o vídeo, porque tá quase acabando minha bateria, minha memória de cartão. Mas... Aqui, achei o quinto evangelho. Se cair... Vocês podem procurar o quinto evangelho, capítulo 22 por aí. Aqui, ó, achei.
Jesus viu crianças de peito a mamarem, e ele disse a seus discípulos: essas crianças de peito se parecem com aqueles que entram no reino. Perguntaram-lhe eles: se formos pequenos, entraremos no reino? Respondeu-lhes Jesus: se reduzirdes 2 a 1, se fizerdes o interior como o exterior, e o exterior como o interior, se fizerdes o de cima como o de baixo, se fizerdes o masculino e o feminino, de maneira que o masculino não seja mais masculino, e o feminino não seja mais feminino, então entrareis no reino. E é isso, né? Não é pela cabeça, não é pelos braços, não é pelas pernas, é pelo coração que essa energia volta pra gente. É quando a gente tá que nem um bebezinho numa posição fetal, recebendo somente a energia vital, né? Tá? Então, fica a mensagem aí pra vocês hoje, tá? Eu vou pro meu dia. E muito carinho pra vocês, tá? Haribo.